Nesse vídeo nós vamos construir, aliás, definir e exemplificar o mapa de importância e desempenho ou mapa de prioridades. Então, basicamente isso você já deve ter visto em vários livros de administração, de graduação, né? Então basicamente você tem aqui um eixo para importância e um eixo para desempenho. Então a gente geralmente divide em 4 quadrantes, né? Então você tem, por exemplo, aqui pensando numa relação positiva, então se eu influenciar o A vai influenciar o B, né? Então de modo positivo, né? Então, pensando como positivo, então o que acontece? Se eu tiver, vamos pegar um exemplo aqui, aqui é o efeito total nesse eixo. Então, vamos supor que a situação do A está aqui, ó, nesse quadrante. Então, significa o quê? Que o A influencia o B fortemente, né? Tem um efeito forte, grande, só que o desempenho dele está baixo, quer dizer, aqui o desempenho está sendo medido como média. Tá? Então, no Lavan, a média vai estar na unidade de medida dos itens, que é o que a gente viu até agora na análise de estrutura de médias. Né? Então, qual que é a ideia? Se eu estou aqui, significa que o A influencia o B de modo forte, né? E o A tem uma média baixa, então significa que eu consigo aumentar a média do A e vir para cá, né? Tá? E aumentando o A, eu aumento o B também. Tá, então aqui eu tenho que agir. Aqui em cima, o que acontece? Significa assim, o A ele tem um efeito grande, só que o desempenho dele já é alto. Então, por exemplo, se eu botar uma escala aqui de 1 a 5, vamos supor que ele está aqui no 4,5. Então, quer dizer, mesmo que eu queira aumentar, o máximo que eu poderia aumentar é de 4,5 para 5, né? Então aí coloquei avaliar custo-benefício, né? Se vale a pena eu investir esforço para melhorar o A mesmo, tá? Aqui embaixo eu estou no quadrante onde o desempenho é baixo, mas o efeito também é baixo. Então vamos supor que o A influência no B, pensando em coeficiente padronizado, vamos supor que seja da ordem de 0,05, por exemplo. Então quer dizer, se o A aumentar 1 ponto, o B vai aumentar 0,05. Tá? Então, porra, muito pouco, né? Então o efeito é fraco. E estando aqui, significa que a média do A é baixa. Então, assim, eu teria uma margem grande de possibilidade de aumentar o A. Mas você fala, pô, vou investir dinheiro, tempo, energia para melhorar o A, pensando, na verdade, que eu quero que ele influencie o B. Só que a influência é fraca. Né? Então, de novo, é avaliar o custo-benefício. Né? Normalmente aqui a gente não faz nada. Né? O construto tem baixa influência. Né? E aqui é o pior caso ainda, né? Porque assim, o A tem uma influência fraca no B, e além disso, o desempenho dele já é alto. Então, assim, vamos supor que aquela história, essa escala de 1 a 5, ele está aqui no 4,5, quer dizer, eu tenho pouca margem de melhoria do A, e mesmo que ele melhore, a influência no B vai ser fraca. Tá? Essa discussão muda um pouco se a relação entre A e B for negativa e eu estou, por exemplo, querendo diminuir o B. Né? Então, um exemplo positivo seria assim, eu quero aumentar a qualidade do produto para melhorar a satisfação do cliente, por exemplo. Né? Então, a relação positiva, onde vale toda essa conversa. Agora, se a relação for negativa, então, sei lá, por exemplo, eu quero aumentar aqui para diminuir reclamação, por exemplo. Tá? Então, pode ser que mude um pouco essa conversa aqui, mas a ideia é a mesma. Tá? Então, vamos lá, exemplo 1. Esse é um dos exemplos mais antigos que eu achei aí, né, de 2003, né? E, na verdade, ele usou PLS, né, para rodar um modelo, mas a ideia do mapa é a mesma. Tá? Então, esse é um modelo estrutural. Você tem vários preditores, tem duas variáveis aqui mediadoras, né? E tem a variável final aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu coloquei estrelinha porque assim você pode fazer um mapa de prioridade, né, ou de importância e desempenho, para qualquer variável endógena. Então, aqui nesse exemplo, ele está fazendo para satisfação, tá? Que é essa daqui, ó, e para lealdade. Tá? Então, esse artigo tem dois mapas. Então, o que acontece? O número que está dentro da bolinha é a média. Tá? Então, pensa assim, nesse exemplo, a nota é de 0 a 100, então você tem aqui 73, 69, 86, 75, né? Então, é a média, é o que eu vou usar como medida de desempenho. E o efeito total, simplesmente é uma multiplicação. Ó. Então, aqui eu coloquei como exemplo, ó, você está vendo aqui o 006? Como é que calcula isso, né? Então, recursos eletrônicos, é esse aqui. Ó. Então, ficou 018 vezes 019, mais aí tem esse outro caminho aqui, 0,18 vezes 0,09 vezes 0,25. Depois tem a outra seta aqui embaixo, 0,07 vezes 0,25. Tá? Que deu aqui. Tá? É o efeito total. Aqui tem a figura, então, basicamente é isso. Nesse eixo você vai colocar o efeito total, no outro eixo a média do variável exógena. Né? Então, aqui nesse exemplo, recursos eletrônicos 75. Né? Tá aqui. Tá?
E aí, quadrante você separa como você acha que... Não precisa ser exatamente no meio, né? Então, aí depende de área para área o que vai ser um efeito forte ou fraco, né? Tá? Então, esse aqui é o mapa para lealdade e aqui o outro mapa para satisfação. Mas a lógica é a mesma, né? Repara que os recursos eletrônicos, a média dele é a mesma, é 75, né? Ó, 75 que eu tinha colocado aqui no outro mapa, ele fica igual. O que muda é o efeito na variável endógena, né? Então, pensando no que trabalho a gente vai ter que fazer, né? Estimar um modelo com estrutura de médias, né? Que são os vídeos que a gente já viu de 36 e 40. Estimar os efeitos totais, que a gente tem que criar as funções definidas, né? Dois pontos igual, né? Então, para poder fazer essa conta, eu tenho que nomear os coeficientes, né? Então, só voltando um pouquinho. Então, essas setas aqui, eu vou ter que dar um nome para ela. Então, por exemplo, aqui, A, B. Então, quer dizer, A vezes B. Depois aqui, vou botar um C e D aqui, por exemplo. A vezes C vezes D. Eu vou ter que montar essa fórmula. Tá? Então, fica alguma coisa parecida com isso. E os interceptos das variáveis latentes, que são as médias também que eu vou ter que calcular. Então, se for uma variável exógena, a média já é o próprio intercepto. Né? Então, lá naquela figura, os interceptos dessas variáveis já são médias. Essas três aqui, que são endógenas, o intercepto não é a média. Então, assim, eu teria que fazer uma análise de efeito direto, efeito total e tal. Ou, o que eu tenho recomendado, calcula o score fatorial e pede a média do score fatorial, né? Mais simples, tá? Tá aqui, o summary. Tá? No próximo vídeo, eu vou colocar exemplo de como fazer isso. Tá? Bom, outro exemplo publicado, tá? Eu coloquei esse aqui, é do Ringo, né? Que é de PLS, do Smart PLS, um artigo até novo 2016. O foco dele é explicar como que faz no Smart PLS, mas a ideia do mapa em si é a mesma, independente do software. Tá? Então, ele usou esse exemplo aqui. Você vê que eu tenho duas endógenas, a que está mais na ponta lá, quer dizer, que recebe seta lá no final, né? É o uso aqui, né? 61 é a média. Tá? No PLS, no padrão do Smart PLS, é repadronizar a escala de medida. Então, se você fez uma escala, por exemplo, de 1 a 5, 1 a 7, ele repadroniza para uma escala de 0 a 100. Tá? E aqui, com o efeito total, ele faz a mesma coisa, né? Então, de modo que fica coerente o efeito total com a unidade nova, né? Tá? Então, você vê aqui, ele pintou, então, por exemplo, cada variável que ele chama de predecessor, né? Dessa daqui, ó, tá? Então, predecessor direto seria o BI e o FC, que está ligado direto. Então, essa é uma opção. Ou então, todos os predecessores. Então, eu pego todo mundo que vem antes do uso, né? Então, 1, 2, 5 variáveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Tá? Essa vermelhinha aqui, ó, 475, né? Que é o BI. Vamos ver lá. Então, você vê que não bate aqui, porque aqui é um valor padronizado e não é um valor na escala de 0 a 100, né? Tá? Esse número aqui, né? Muito publicado, outro exemplo. Tá? Então, você tem aqui 5 preditores, né? Tem aí uma moderação e um efeito direto aqui também. Tá? Então, no artigo ele coloca aqui para a gente o efeito total e o que chama de index, né? Mas o desempenho, que é a média, né? Tá? É o mesmo esquema. Então, você joga nesse eixo a média. Repara que ele está padronizando aqui de 0 a 100 porque ele está usando um software lá, o Smart PLS. Tá? E aqui o efeito total. Outro exemplo publicado. Você tem aqui vários variáveis exógenas, né, para prever o desempenho no trabalho. E aqui a figura também, o mapa de importância de desempenho. De novo, de 0 a 100, porque ele está usando o software lá, o Smart PLS. Aqui um exemplo didático, né? Então, se a gente fosse rodar lá a análise, teria que nomear, né? Então, aqui se eu usar a satisfação como construto focal, né, eu tenho que criar, que é o efeito total da expectativa. Né? Então, a expectativa, eu tenho um efeito direto que é o A, mais BC, né, esse caminho aqui, mais DEC, mais DE, aliás, DF. Né? Tá aí. Depois, efeito total da qualidade. Né? Tá aqui a qualidade. EC mais F. Do valor, só tem uma seta, é o próprio C. E da imagem, só tem uma seta também. Então, é isso que a gente vai ter que fazer aí no modelo estrutural. Tá? E aí tem um exemplo, né? Então, aqui, esse exemplo está rodado no Smart PLS, né? Tá, eu não fiz no LavaN, porque aqui o foco desse vídeo é explicar o que é o mapa, né? Tá? Então, você tem aqui 4 variáveis, né? Que são os antecedentes aí.
Tá? Aqui pegando um outro exemplo, só que agora eu vou usar o loyalty como target, né? Então você vê que aqui fica mais longa o cálculo do efeito total, mas não é tão complicado não. Então aqui no Smart PLS ele permite você fazer dois tipos de gráfico, né? Um que ele chama de predecessor direto. Então, por exemplo, loyalty, quem que é o predecessor direto? É o que tem relação direta. Então são essas três setas: imagem, satisfação e o comp. Né? E a outra opção são todos os predecessores. Ele pega todo mundo, né? 2, 4, 6, 7 variáveis latentes. Tá? Então 1, 2, 3, que é o predecessor direto. Só para exemplificar, o comp, que ele está aqui abaixo de 0,1, tá vendo? Ele está azulzinho. Ó, aqui comp também azulzinho, abaixo de 0,1. Tá? É o mesmo ponto. Então é só você mostra mais ou menos. Agora o que você tem que pensar é o seguinte, bom, faz sentido eu pedir todos os predecessores, sendo que, por exemplo, eu não vou atuar diretamente na satisfação, eu não vou tomar uma ação gerencial aqui, tá? Mas eu não vejo problema, você pode pedir todos e na hora de analisar e discutir o resultado, falar assim, bom, onde que eu como gerente posso atuar? Por exemplo, nas exógenas, que é imagem, expectativa, né? Então, de repente posso focar mais nisso. Ó, o verdinho é a imagem, né? Tá aqui, ó. Tá. Então, o que eu posso fazer? Mas mesmo assim, ele aumentaria de 70 e pouco para máximo de 100, né? Essa é a margem que eu tenho de melhoria. Tá. Concluindo e pensando na Lavan, né? O que acontece? Eu não achei exemplos usando modelagem de equação estrutural baseada em covariância. Só achei exemplos usando o Smart PLS. Mas você fala, pô, mas por quê, né? O Smart PLS 3, com 4 cliques, você faz o mapa. Tá? Então é uma coisa que está muito fácil de você fazer e colocar no artigo. Fica legal para discutir o resultado mesmo, né? E até indicar implicações práticas da tua pesquisa, né? E agora, por que não tem artigo que usou Lisel, Emos, EQS com esse tipo de figura, né? Eu coloquei possíveis motivos, né? Em geral, se usa 100 apenas para estimar os PF coeficientes. Né? O pessoal não usa para análise de estrutura de média. Raramente você vai ver artigo de modelagem de equação estrutural baseado em covariância, analisando também as médias. Tá? Um ponto fraco que tem do Lavan e dos métodos baseados em covariância é aquela história da indeterminação do score fatorial, mas a gente já viu que isso daí só é um problema se você quiser ranquear os casos. Se você não está afim de ranquear, a diferença na ordem de décimos ou centésimos não influencia a decisão prática. Tá? Mas eu acho que no final das contas o que acontece é o seguinte, dá muito trabalho rodar a estrutura de médias. Então assim, no PLS você dá 4 cliques e está pronto a figura. Aqui a gente vai ter que rodar, eu vou rodar o próximo vídeo, eu vou rodar um exemplo. Vou ter que rodar a análise de estrutura de médias inteira para ter as médias e variáveis latentes. E vou ter que também fazer aqueles cálculos dos efeitos totais, né? Para depois ter os números e fazer o gráfico, né? Então dá um pouquinho de mão de obra. Tá, então tá lá, estimar o modelo, né? Estimar os efeitos totais, os interceptos, que é a estrutura de média, fazer tal, e é isso. Então bom estudo e tem mais um vídeo aí.